Olá! No programa de hoje vamos falar sobre as mudanças no meio radiofônico. A presidente Dilma assinou no dia 7 de novembro o decreto que permite a migração das rádios AM para a FM. Para falar sobre este assunto, estão comigo no estúdio a jornalista e radialista Ana Bittencourt e o radialista e acadêmico de jornalismo Alexandre de Grande. Sejam bem-vindos ao programa. Bom, para começar, Ana, tu já trabalhaste em rádio AM e FM. Tu poderia explicar um pouquinho quais as diferenças entre elas? Boa noite, Bibiana. Boa noite, Alexandre. Boa noite. Eu vejo uma das características, umas diferenças mais marcantes, assim, na questão da rádio AM e FM, o perfil de público, né? Apesar de ambos serem ouvintes, o perfil de cada público se diferencia um pouco, desde o estilo, se a gente for pensar sobre uma rádio musical, de caráter estritamente musical, desde o estilo de música, o que o público FM ouve, o que o público da AM ouve, se diferencia por aí. Também a questão da informação, a questão da classe de público que vai escutar a rádio AM ou FM, faixa etária também. Eu acho que essa seria a principal diferenciação se tu pensar no ouvinte, né? Seria essa questão, assim, mais diferença de interesse. Por que ele vai ouvir uma FM e por que ele vai ouvir uma AM. E Alexandre, o decreto ele foi assinado justamente no dia do radialista, né? Já era algo esperado por vocês ou foi uma surpresa esse decreto? Não, primeiro boa noite, né? Boa noite. Obrigado pelo convite de participar do programa. Boa noite a Ana também, minha colega e minha amiga. Não, a gente já esperava. Na verdade, o meio rádio ele é bem unido e no Brasil existe uma associação, né, de rádios, primeiro a nível nacional e aqui no Rio Grande do Sul também. A gente tem a ABERT, que é a Associação Brasileira de Emissoras de Rádio e Televisão. E aqui no Rio Grande do Sul, como em todo o estado, a gente tem a nossa associação, que é a AGERT, Associação Gaúcha de Emissoras de Rádio e TV. E, na verdade, as entidades de classe do setor vêm há bastante tempo já pleiteando essa mudança. Na verdade, não do AM para o FM, né? O setor, em termos de tecnologia, já discute há bastante tempo e reivindica junto ao Ministério das Telecomunicações, ao governo, uma solução para o rádio AM. Então, o que a gente discutia antes não era simplesmente só ir para o FM, era qualquer alternativa que melhorasse o sinal do rádio. Porque para o telespectador entender, né, o que é essa mudança e por que o setor pleiteou e a Dilma, a presidente, acabou assinando. É uma questão de sinal, de tecnologia. O AM hoje ele é muito prejudicado, né? Então, claro, você tem um rádio AM em casa ou FM. O rádio AM, se tu sai no carro, por exemplo, ele sofre muito mais interferência de outros sinais, né? A frequência, o modo como o AM é transmitido, ele sofre muito mais interferência de celular, de próprios cabos de telefonia, de TV a cabo interferem. E o FM não, né? Tem uma qualidade melhor. Então, essa era a reivindicação do setor do AM. Era que melhorasse o sinal, que tivesse uma solução, não importasse qual fosse. Então se discutia o rádio digital, né, transformar o rádio, como a TV foi já para o digital, o rádio também, questão de aparelho, o receptor, né, e a questão do sinal. Então se estudou bastante, então há bastante tempo o setor está discutindo e debatendo isso, e a solução melhor encontrada foi determinar uma outra faixa do FM para as rádios AM migrarem para lá. E aí tem a condição de competir, né, com as rádios FM na questão do sinal, né. Era basicamente isso, então a gente esperava, vinha na verdade lutando e reivindicando essa mudança. E como tu bem colocou, no dia do radialista a gente foi digamos assim, presenteados, né, com essa determinação. E as emissoras elas terão um ano, né, para optarem por migrar ou não para FM. E como que vai ser feita essa mudança, assim, vocês já estão sabendo o tipo de material que vai ser preciso, valores? Sim, mais ou menos sim. Claro que cada rádio, cada cidade, cada realidade tem as suas características e a sua particularidade. Por exemplo, uma cidade muito grande, né, que tem muitas rádios, como Porto Alegre, São Paulo, elas vão ter que ter outras adaptações, né, porque aí o sinal, a competição vai ser maior. A própria espaço no espectro, na faixa, né, para achar uma frequência é mais difícil. Aqui no interior, não. Eu acho que quanto menos a cidade for, menos dificuldade vai ter. O que isso vai precisar ser feito pelas rádios AM? A gente vai ter que comprar um equipamento novo, de transmissão, transmissores novos, antena nova, né? Até o reposicionamento da antena, por exemplo, aqui a gente tem as rádios FMs que ficam antenas no morro e as AMs não, pela questão também da ondulação da frequência. Então terá que ser investido basicamente num transmissor, antenas, né? Equipamentos de link que transmitem o sinal,
E basicamente isso. Tem uma expectativa, assim, um custo médio de R$100 mil que vai custar para essa migração para as emissoras, assim, de porte médio, como as nossas aqui de Santa Maria. E a gente sabe que o governo já está estudando uma linha de crédito, né, um financiamento, né, via BNDES ou Caixa Econômica Federal, para que as rádios possam tirar esse dinheiro, financiamento, e custear esse investimento que gira em torno de R$100 mil. É uma expectativa, assim, que a gente tem. Aí depende do que a rádio quer fazer, né? Se ela quer melhorar ainda mais, investir mais ainda, aumenta. Mas o custo mínimo, assim, básico é R$100 mil. E esse custo, será que é viável para as pequenas rádios? Por isso que eu acho que vai ter o financiamento, sabe? Porque o governo financiando isso, ele te dá um prazo de carência, 2, 3 anos para te começar a pagar e depois parcela isso em 60 vezes. Então, eu acho justamente para as pequenas rádios que têm faturamento baixo, poder custear esse valor. Agora, é importante porque uma rádio AM hoje ela tem um faturamento X, mas indo para o FM ela vai ganhar mais ouvintes, vai ganhar qualidade. Então, teoricamente, né, o que a gente imagina é que vai faturar mais, vai ter mais recurso. Né? Vamos aguardar. Ana, e essa questão da qualidade do som, tu acha que realmente perde ouvintes essa questão? A FM tem mais ouvintes em função disso? Eu vejo por mim, né? Exatamente o ponto que o Alexandre tocou. A questão da qualidade de áudio da AM. Se tu tá no carro, no trânsito, tu não consegue ouvir com a mesma qualidade. Aí eu, por exemplo, falando por mim, tu acaba te irritando, porque tu ouve barulho de moto dentro do carro, tu ouve qualquer interferência, tu vai ouvir na qualidade do áudio que tu está escutando quando tu está na AM. Então, muitas vezes, eu acredito que o ouvinte vai se irritar com aquele barulho e acaba trocando para uma FM. Talvez não porque ele queira ouvir aquele programa, ou porque ele não está na sua rádio favorita, mas irrita, né? Então, com essa possibilidade do áudio ter uma melhor qualidade, eu acho que vai ficar bom para todo mundo, né? Para poder escolher a rádio que tu quer, porque todas vão estar no mesmo nível de qualidade sonora. Claro, e uma questão também é a questão da portabilidade, né? Exato. Isso é importante também, até para a questão da comodidade do ouvinte, né, em função dos aplicativos, de toda a tecnologia que a gente tem hoje em dia de poder ouvir uma rádio FM no celular, num tablet, que tu não pode ouvir, no caso, não existe aplicativo para rádios AM. Então, isso vai desde o campo de trabalho, para pessoas que trabalham na área da tecnologia, que vão poder desenvolver mais aplicativos para as rádios poderem estar também no teu celular, até a facilidade para o próprio ouvinte de poder ter tudo ali à mão que ele quer escutar, né? Então, não vai mais ser desculpa tu não poder ouvir a tua rádio, que seria AM no caso. Sim, e com a tua visão de rádio FM, né, que tu já teve experiência, como tu acha que está sendo visto por eles, assim? Eles estão, talvez, vendo isso como uma concorrência maior, perca de ouvintes? Eu penso que sim, é possível, mas que a concorrência sempre é positiva, né? Para quem adquire, para quem consome aquele produto. A concorrência, com certeza, vai ser positiva. Isso vai exigir das rádios, das emissoras, que elas tenham mais cuidado com a qualidade do produto que coloca no ar e tudo mais, porque todo mundo vai estar numa igualdade de... Não vai ter essa desculpa, eu não vou ouvir aquela AM porque a qualidade sonora é ruim. Vai estar todo mundo no mesmo nível e isso vai obrigar com que as rádios se esforcem para oferecer um produto de melhor qualidade, tanto a nível técnico quanto a nível de conteúdo, da apresentação dos programas, dos temas de debate, no caso das rádios jornalísticas, enfim. Acho que é bem positivo, acho que não precisa ter medo nessa questão. Assim. Eu me metendo na resposta da Ana, eu acho que é fundamental essa questão da interatividade, também da questão que tu falou da portabilidade. Hoje o celular, né, o tablet, o computador, enfim, a própria internet, mesmo os recursos que tem para o FM, o AM não tem essa condição. E isso tem um risco muito grande para o AM, que é perder ouvintes. E esse é um grande fator. Então, a questão da qualidade, né? Porque aquela pessoa que é mais antiga, que se acostumou com o chiado no rádio... Isso. Até sente falta quando não tem. Exatamente, ele até tá tranquilo. Agora, um menino novo, uma criança que acostumado com interação, né? Com trabalhar junto com aquilo que ele está assistindo, né? Interagir com um troço. E a própria qualidade sonora, um jovem não vai aguentar 5 segundos escutar uma rádio com chiado. E talvez por isso que a AM acabe não alcançando esse perfil de público, né? Exatamente, o jovem. Então, esse era um risco também que se tinha, era perder ouvintes, daqui a pouco desaparecer o ouvinte do rádio AM, sabe? A gente não conseguia renovar o ouvinte. Então, a aposta é muito grande nessa questão do FM também, na questão de conquistar novas gerações de ouvintes. Isso é fundamental para a sobrevivência do veículo, né? Então, acho que é importante. E uma das principais dúvidas, eu acredito que seja a questão do alcance, né, das rádios AM, em função da antena, né, acho que você pode explicar melhor isso, ela tem um maior alcance do que a FM. E isso não gera, assim, uma dúvida a respeito de perder esse alcance? Veja bem, tem esse risco. O que acontece?
a frequência do AM, né, ela tem um maior alcance, realmente ela pega mais longe, né? Mas a longa distância, daqui a pouco eu tenho um ouvinte aqui da Rádio Santa Maria, que eu trabalho no caso, que ele consegue sintonizar no rádio em Livramento, a rádio. Daí ele vai me ligar lá dizendo que estou te escutando aqui em Livramento. Mas aí dentro da minha cidade o pessoal escuta mal, entende? Então o que vale a pena? Eu ter o alcance daqui a pouco de ter 2, 3, 5 me escutando longe, ou eu tenho que ter um alcance bom, a qualidade de som bom aqui na... Todo o universo. Exato. Então é uma discussão interessante. Eu sei, por exemplo, de emissoras que vão manter, a gente conversa, né, com outros diretores e pessoal do setor, de manter o AM, continuar o AM. Não, a gente vai ficar no AM, não vamos para o FM. Mas é uma questão delicada e eu acho também que é uma discussão que está sendo construída. Porque a tecnologia, a gente sabe, a gente que é da área, ela é muito dinâmica, né? Se atualiza muito rápido. Então, daqui a pouco a gente está discutindo isso agora, mas daqui a 5 anos, que é o prazo que a gente tem para migrar, o prazo final para todas as rádios irem para o FM, então pode mudar, pode surgir novas tecnologias, então né, não sabemos o que vai acontecer. Mas corre esse risco de tu não ter o alcance, né, longe, a abrangência maior, mas em compensação tu vai ter qualidade aonde realmente tu está inserido. Hoje o rádio tem muito disso, o rádio tem que caminhar e está caminhando para isso, é ter a inserção mais local mesmo. Não adianta eu querer aqui em Santa Maria fazer uma programação para Livramento, por exemplo, para ter 2 caras lá em Livramento. E o alcance de Santa Maria é para aquele... para o público de lá. Exatamente. Não, digo a antena, o alcance dela é para a fronteira, né? Com certeza, direcionada exatamente. Mas isso, que tipo de retorno isso tem, na verdade, para a emissora, sabe? Sim. Eu acho que tem que fortalecer na comunidade que está inserido, né? Aqui mesmo. Então, acho que é mais ou menos por aí. Bom, nós vamos para um breve intervalo e já voltamos. Já parou para pensar nas possibilidades que existem? Quantas delas são reais? A maioria está ao nosso alcance. Outras dependem de um gesto de solidariedade. E nesse momento, viver significa muito mais do que a busca por felicidade ou realização. A AAPCAM é uma instituição sem fins lucrativos que presta assistência a pessoas com câncer. AAPCAM. Nós acreditamos na vida. Sonho. Esperança. Realização. Cuíca, promovendo inclusão social através da música, transformando sonhos em realidade. E no fim de tudo, pipa e vento, num belo momento, vão chegar ao céu. Assim como a pipa precisa do vento para voar, a Estação dos Ventos precisa de você. Colabore! Estamos de volta, hoje falando sobre a migração das rádios AM para a FM. Ana, com a tua experiência em rádio AM e FM, como que tu tá vendo essa situação da migração? Tu acha que vai ser bem aceito? Eu acredito que sim, desde que as emissoras mantenham a sua programação. Eu imagino, pensando sob a ótica do ouvinte, eu imagino que eu sou uma assídua ouvinte de AM hoje, por exemplo. Se a rádio que eu escuto há anos, com aquela programação, que eu conheço todos os apresentadores, os locutores, conheço a programação de cor e gosto dela, estou satisfatoriamente com ela, se ela mudar para FM e mudar completamente a roupagem da rádio, mudar programação, tipo de programas, enfim, mudar todo o quadro de locutores que eu já estou acostumada, eu não sei, isso é uma visão bem tradicional minha, de repente pode não ser com a maioria. Eu acho que talvez isso possa me fazer perder aquele ouvinte fiel, porque a mudança, qualquer tipo de mudança sempre gera uma estranheza, né? Então, se eu mudar completamente minha programação, ou for uma rádio mais tradicional, mais voltada para o popular, que tem uma faixa de ouvintes mais popular, e mudar e quiser me transformar numa rádio mais cult, com um perfil diferente,
eu vou com certeza ganhar novos ouvintes, mas eu vou desfidelizar aqueles todos que já me acompanharam. Então eu acho delicado assim uma mudança muito radical. Eu acho que as mudanças elas podem ir entrando aos poucos na programação, né, a partir da parte técnica, de vinhetas, essa questão mais e fazendo uma mudança gradual para manter o meu ouvinte e ir conquistando novos. A mudança muito radical eu acho que pode ser um pouco perigosa assim para a questão do ouvinte fiel. Porque as rádios AM, eu acho que eles são mais, não sei se o Alexandre concorda comigo, me parece que os ouvintes são mais seguidores, assim, mais fiéis, eles ligam mais, eles participam mais, porque é uma faixa de público mais antiga, digamos assim, de mais idade, então eles são muito fiéis, né? Tem gente que manda carta ainda para a rádio. Quando eu trabalhei em AM, a gente recebia carta, que para nossa geração é até difícil de acreditar, assim, mas é o perfil de público, né? Ao contrário da FM, no caso, que já é um perfil mais jovem, um outro tipo de ouvinte que trabalha mais com questão de internet, de seguir, Twitter e tudo mais. Então, eu acho que é só um cuidado, assim, para a mudança da programação não ser muito radical. Mas acho que tem que existir, sim. E tu concorda? Concordo. Vou ter que concordar. Eu até queria discordar dela para a gente debater aqui. Mas, na verdade, pode debater, não, mas na verdade, mas é que ela está certa, na verdade, na questão da mudança gradual. Tem que mudar, né? Porque tu está indo para um espaço novo e como a Ana falou bem, tu tá migrando para o FM, então tu também pode conquistar novos ouvintes. Então, na verdade, isso vai ser um desafio, né? Para quem cuida da programação de rádio. Isso e como a gente está falando também para o público acadêmico, eu acho muito interessante salientar isso para quem vai se formar em jornalismo, que é um mercado interessante. Porque é isso aí, tu vai ter que estudar bem e pensar como é que tu vai fazer essa mudança, né? Porque tu tem que mudar. Se eu sair do AM simplesmente jogar no FM, aquele tijolo que eu faço no AM, eu simplesmente mudei. E aí aquela pessoa que é do FM, eu não vou conquistar esse cara. Então eu tenho que começar a trazer um atrativo para cativar ele. Mas eu não posso jogar fora, como tu bem falou, aquele meu fiel, tradicional seguidor que está lá há anos me escutando, né? Me acompanhando. Então eu também, eu vou ter que ser muito sincero, assim, eu não sei como será essa migração, no caso da nossa emissora, assim, de imediato. O que a gente imagina? Manter a programação atual, né? Se posicionar no FM como uma rádio popular, mas ir qualificando a transmissão, a programação, sabe? Tentando qualificar um pouquinho, mas dar um saltinho de qualidade para agregar esse ouvinte mais do FM. Porque esse cara, como tu falou também, ele troca muito de rádio, né? Ele tá no carro, tá no, sei lá, no seu mobile, enfim. Agora, eu vou ter que trabalhar essa questão, eu acho que a palavra gradual que tu usou é muito bem colocada. Acho que a gente tem que fazer essa migração aos poucos, agregando elementos do FM na nossa programação AM. Mas vamos ter que mudar, né? Não podemos simplesmente... Até porque é bobagem o cara que vem para a FM, que vai ter a qualidade melhor para o seu produto, ele não ousar. Ele vai ter que usar de alguma maneira, né? Vai ter que trabalhar uma maneira de ir tornando aquele produto mais sedutor para um público novo que ele ainda não tem. Eu acho que é ganho para todo mundo, assim. E uma das características do FM, então, seria mais a musicalidade ou mais informação? Diferença entre a AM nessa questão de conteúdo? Pois é, em termos de programação, não tanto, porque tu vê bem assim, ó... É que tu disseste que vai ter que mudar um pouco... Alguma coisa sim, na questão da programação mesmo, o FM, ele é um pouquinho mais refinado, ele tem uma qualidade melhor do áudio, que te permite tu ter produtos melhores, elementos sonoros melhores, né? Ele tem uma definição sonora melhor, te possibilita um recurso melhor. Mas eu acho assim, independente de ser música, jornalismo, debate, entrevista, entretenimento, eu acho que o FM te possibilita uma maior qualidade. E isso tu agrega ouvintes, né, mais exigentes e que vão exigir, né, que exigem mais qualidade do sinal, né? E aí ele vai exigir mais qualidade de programação, tu vai ter que melhorar, então é inevitável. Só que no FM tu também tem hoje notícia, tu tem programa popular, tu tem música, Sim. E na verdade eu acho que a música está perdendo espaço, é questão da informação mesmo. Né? E existem pesquisas que mostram... Bom, na verdade, no Brasil existem mais de 1.700 rádios AMs, né? E tem pesquisas que mostram que a cada 10 ouvintes, apenas um escuta AM. Vocês sentem essa diferença mesmo? Pois é, isso que a gente estava falando de perder ouvinte, sabe? Tu não renovar o ouvinte. O desafio é esse, né? Tu cativar novas gerações. Então, daqui a pouco, cada vez mais o AM vai perdendo espaço mesmo, vai perdendo ouvinte. Daqui a pouco o jovem não tem interesse, não interage mais, né? Então, eu não sei se são esses dados, se isso é nacional, o Santa Maria, entende? Cada cenário assim, tem uma realidade diferente. A gente não nota assim, que houve uma perda tão grande de ouvintes nos últimos anos do AM. Não houve. A gente está apostando em trabalhar numa questão de qualidade de sinal e programação
de igual para igual com o FM. Mas não a questão de perder, o ouvinte ainda está... Eu acho que dá para fazer um paralelo com a questão do jornal impresso, que o pessoal fala muito que vai acabar a leitura, não. O rádio também ainda tem a sua força, o seu poder. Tem segmentos que o rádio AM ainda entra muito bem, o esporte, por exemplo, o futebol, sabe, que são segmentos. Então, eu acho que é uma alternativa, né, para essas rádios AM que vão para FM, segmentar também cada vez mais, me especializar em esporte, a outra em jornalismo, a outra em comunicação popular, sei lá. Então, acho que é uma alternativa a se segmentar mais também. E eu acho que uma característica que eu lembro, assim, por ter trabalhado nas duas, tanto a AM como a FM, a questão da participação do ouvinte. Pela experiência que eu tive, a participação que a gente tinha, claro que isso vai muito também do perfil da empresa, né, o que ela permite colocar no ar ou não. Mas, na minha experiência, a nossa participação do ouvinte se resumia muito mais ao mundo online, né? No FM, né? As pessoas acessavam a gente, conversavam muito, pediam música, mandavam recado, até não era o nosso perfil, mas enfim, elas acessavam muito mais online do que pelo telefone. E a AM tem isso, e as pessoas gostam disso, elas gostam de falar na rádio, elas gostam de se ouvir, de dizer para a vizinha que ela falou na rádio, entende? Então essa participação por telefone na rádio AM é muito interessante. E se isso de uma hora para outra, só porque foi para FM deixar de existir, eu acho que perde um pouco do encanto, sabe? Não, perfeito. E a Ana coloca muito bem, porque ela dá exemplo assim, ó, da AM e do FM. O que acontece? De duas maneiras de interatividade. Por telefone, no AM, né, o ouvinte, aquele que liga, alô, boa tarde. Eles adoram. Ele está interagindo, está fazendo interatividade também com o comunicador. E na questão do FM online, então, tu vê que eu digo assim, o meio rádio, né, ele permite, sempre permitiu a interatividade. Antigamente por telefone ou por carta. Então o ouvinte ainda continua nisso. Então se ele tiver também, tu agregar a interatividade com quem trabalha no online, nessas plataformas virtuais, eu acho que o rádio só tem a ganhar, sabe? Vai se reinventando, assim, como a gente quer muito que aconteça no setor. Acho que é interessante. E no caso das rádios migrarem, né, pro FM, será que a questão, assim, de ter mais opções naquela sintonia, ele vai sintonizar ali na FM, vamos ter mais opções para escolher, né? Será que isso não vai ter uma queda, assim, na audiência? A concorrência vai aumentar. Se tinha 5 FMs, vai ter 10. Mas é que daí que, de repente, aquele cara que escutava só AM, ele migra também para o FM. Eu acho que só vivendo para saber, né? Eu não consigo fazer uma projeção, assim, do como que vai se comportar. Algo muito recente. Mas eu acho que tem público para todo mundo, porque rádio não adianta, não sai das nossas vidas, sabe? Não, é uma coisa que tu não consegue... É um meio de comunicação que tu não consegue, por toda a tecnologia que a gente vê, que todo dia está diferente, o rádio permanece, as pessoas ainda ouvem muito rádio. Então, eu acho que não tem como ser ruim tu ter opção, porque tu vai te adaptar àquilo que tu quer ouvir. Tu sabe que das 9 às 10 na Rádio X vai ter o programa tal que eu gosto, então eu vou estar nela. Vai ter essa possibilidade de eu escutar o que eu quiser, a hora que eu quiser. E eu acho que a opção é quanto mais melhor. Eu acho que essa tua preocupação de perder a audiência, acho que não vai ter. Eu acho que em vez de diminuir, a gente vai aumentar o bolo. A gente vai trazer mais ouvintes para o rádio, para o FM, entende? A gente vai trazer um monte de gente que de repente estava fora, ou que é do AM, vai agregar. Então, sim, quando ele começar a ouvir uma rádio boa, bem produzida, bem feita, com produto bom, com qualidade sonora. Eu acho que não vai dividir, eu acho que vai agregar. Eu fiquei feliz com a mudança, em suma, eu fiquei feliz com esse decreto da presidenta. E para manter uma rádio AM e FM, tem uma diferença de custos? Tem uma diferença de custo. O profissional do FM é um pouco mais qualificado e ele é um pouco mais remunerado. Mas a questão técnica, enfim, não tem muita diferença. A FM ela é um pouco mais cara, a questão de equipamentos, recursos que tu tem que ter de programas para te ter essa qualidade maior, de efeitos, de sintonizadores, né, aparelhos de som assim que trabalham a questão da qualidade do áudio. E a questão um pouco profissional. O profissional do FM ele é um pouquinho mais valorizado do que do AM, né? Mas não é muita diferença. A FM fatura mais, isso é fato. Isso é fato. Se tu pegar no mesmo grupo de comunicação e tu olhar os números de faturamento de AM e FM, a FM fatura mais. Então, teoricamente, ela pode gastar mais, mas ela fatura muito mais. Então, né, o saldo é positivo. O lucro é maior no FM do que a AM. A AM pode ter um custo menor, mas ela fatura um pouco menos também do que a FM. Então, e pensando também no perfil do comunicador, a impressão que eu tenho é que a rádio AM produz mais ícones do rádio do que a FM. Não que a FM não tenha também grandes comunicadores, grandes locutores, mas me parece que a FM, pelo menos a gente vê aqui em Santa Maria, comunicadores assim que são conhecidos há anos e tem um público fiel. Me parece que se projetam mais locutores do que a FM, até porque na FM talvez seja mais segmentada a programação. Sim, e tem bastante rotatividade. No AM tu pega um cara que fica 30 anos no programa. Com audiência. Com aquele AM fazendo aquele programa. E na FM tem rotatividade, o cara é jovem, muda de empresa, então tem essa rotatividade também.
Bom, para encerrar, então, eu gostaria que vocês falassem das expectativas, então, para essa nova era do rádio, né? Quer encerrar? As damas primeiro? Muito obrigada pela gentileza. Bibiana, eu penso assim, como eu falei no correr do programa, eu acho que é uma mudança bastante positiva. Eu acho que para o mercado de trabalho vai ser muito positivo, até para a questão da tecnologia, que a gente vai poder abrir novos mercados, desenvolver novos aplicativos, novas tecnologias, para as pessoas poderem trazer o rádio cada vez mais para dentro da sua vida. Eu sou suspeita para falar, o Alexandre sabe, eu sou apaixonada por rádio e acredito assim que é positivo para todo mundo. Tanto sob o ponto de vista das empresas, que vão poder competir mais, né, investir mais nas suas partes, área técnica de rádio, até na programação, contratando pessoas para trabalhar, pessoas mais qualificadas, e isso tudo vai gerar um ganho pro ouvinte, né, com certeza, assim. Então, eu fiquei feliz com a mudança e estou bem curiosa, assim, para ver como que isso vai se dar na prática, né, mas eu acho bacana. Bom, eu nem preciso falar de quanto a gente está feliz, né, e numa expectativa muito grande com essa mudança. O rádio é um veículo muito importante, né, o rádio tem uma história muito grande, uma função social, e já teve um papel na história da humanidade muito grande, assim, no mundo e no Brasil também, não preciso nem citar, porque a gente sabe. E eu acho que a gente está vivendo um marco no rádio, e eu acho que foi muito feliz a tua pauta aí, porque para a questão do ouvinte, do telespectador que escuta a rádio, e para nós, do meio acadêmico, da questão da comunicação. É um marco, o rádio está se reinventando. O setor, eu sei, porque a gente conversa com quem trabalha, tanto quem dirige rádio, quem comanda, quem trabalha. A expectativa é muito grande, o pessoal está contente, animado, parece que deu uma vida nova para o setor. E eu espero que o setor saiba trabalhar bem, né, que conquiste esse espaço, que tenha apoio institucional do governo, que tenha investimentos, financiamento é fundamental, porque no começo do programa tu colocou a questão que tem rádios pequenas que de repente não tem condição de investir, então o governo tem que dar o apoio, não é simplesmente largar lá para o FM e salve-se quem puder. Mas o setor está se reinventando, o rádio é um veículo importante, tem mais de 100 anos aí no Brasil da história, e eu acho que para o profissional da comunicação que nos assiste, eu acho que é um mercado que está se vislumbrando aí, é importante. E a gente está muito contente. Vamos ver o que vai dar mesmo. E só vendo para quem vivendo essa nova era do rádio. Vamos esperar então para ver o que vai acontecer, né? certeza. Bom, eu agradeço a presença de vocês hoje aqui no programa. Conversamos hoje com a jornalista e radialista Ana Bittencourt e o radialista e acadêmico de jornalismo Alexandre de Grande. Ficamos por aqui. Tchau!